Olá, boa noite! Hoje, 15 de setembro de 2022, 20 horas. Vamos dar início a mais uma live e aguardo a presença do Nestor W. Neto e também do Márcio Ferreira. Já está chegando gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E aproveita esse aviãozinho que se encontra aqui e caminha para os amigos que essa temática é de muita relevância. NR23, nós vamos falar sobre ela também e sobre PBD. Você sabe o que é PBD? Pois nós vamos saber a partir de agora que Márcio Ferreira vai contribuir para agregar muito mais o nosso conhecimento. Vamos lá. Nestor W. Neto, chegando. Seja muito bem-vindo. Márcio Ferreira, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Nestor já se encontra aqui na salinha. Vamos chamar aqui o Nestor. Como é que você vai, Márcio? Tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Que bom. Tudo ótimo. Nestor, coloca aqui para mim, por gentileza, para poder participar aqui da live. Pode ser, Nestor? Como é que está o áudio? Como é que está a iluminação? Está tudo tranquilo? Márcio? Tá bom. Obrigada às pessoas que já estão entrando na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A todos os seguidores, tanto do Nestor, os meus seguidores e os seguidores do Márcio Ferreira, da Elfire. Eu estou aqui procurando o Nestor. Estou na área. É isso aí, Nestor. Sempre com senso de humor. Te chamei, viu, Nestor? Nestor, direto da Aparecida de Goiânia. Boa noite, Elton. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite! Todos sejam muito bem-vindos. Eu apresento a vocês dois, Márcio Ferreira e Nestor W. Neto. Grande gênio da segurança do trabalho aqui no Brasil. Agora eu gostaria que, primeiro, o Márcio, por gentileza, se apresente e, em seguida, o Nestor W. Neto. Boa noite, pessoal. É um Márcio. prazer estar aqui com vocês. A gente está fazendo já uma sequência de lives aí toda quinta-feira, 8 horas. Eu e a Patrícia já estamos aí, né, nessa sequência. Eu vim de um trabalho em família de mais de 30 anos na área de incêndios. Atualmente sou o presidente da SFPE, que é a Sociedade dos Engenheiros de Prevenção de Incêndios. É uma organização internacional. No Brasil, eu sou presidente. Se você pesquisar NFPA, é muito conhecida a SFPE no internacional, tem o mesmo tamanho ou até maior do que a NFPA. Na área de incêndio, se você for pesquisar sobre normas, então a gente tem trazido um desenvolvimento no Brasil e trabalhamos em empresa familiar há mais de 30 anos, né, fazendo do básico, intermediário ao avançado na área de incêndios. Ainda pouco explorada, a gente fala assim, e com muitas coisinhas complexas, né? E a ideia é simplificar. Às vezes uma informação pode ajudar a diminuir o número de incêndios, né? Maravilha. Eu sou o Agora é com Nestor você, W. Nestor. Neto. Beleza. Eu sou o Nestor W. Neto. Me escondo aqui em Aparecida de Goiânia, aqui com
com meus dois príncipes, minhas três princesas aqui, e a esposa, né, a rainha, não pode esquecer também. Eu sou técnico de segurança do trabalho, sou um apaixonado por essa área de segurança do trabalho. É uma área muito bonita, porque a gente consegue realizar duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue ganhar dinheiro e ainda consegue cumprir ali meio que um dever social, né? De melhorar as condições do ambiente de trabalho, ou pelo menos tentar, né, essa melhora. Então eu gosto muito, sou um cara muito feliz nessa área e às vezes um pouco chateado fico, como todo profissional de segurança fica, em ver o quanto a gente acaba sendo desvalorizado, né? E mais chateado ainda, chateado ao quadrado, se é que a gente pode dizer assim, é de saber que muito dessa desvalorização acaba sendo culpa nossa mesmo. A gente acaba aceitando ser apenas um mero entregador de EPI nas empresas, enquanto a gente deveria estar sendo agente estratégico, para a melhoria da cultura de segurança. Então, espero que seja um bate-papo divertido. Estamos aqui para nos divertir. E vamos lá, vai ser legal. Let's go! Ótimo. Vamos lá. Então, como o Márcio citou, nós estamos fazendo essa sequência de lives todas as semanas. Treinamento avançado de segurança contra incêndios. E foi convidado hoje, eu agradeço a presença do Nestor, a sua presença também, Márcio, para poder contribuir cada vez mais, agregando ao nosso conhecimento, que também sou técnico de segurança, com muito orgulho, e assessora de brigada de incêndio. E eu gostaria de perguntar ao Nestor sobre a NR23, mas só um minutinho. E depois, por curiosidade, saber o que é PBT com o Márcio Ferreira. Vamos lá. Nestor, é com você. Como a NR23 vem mudando ao longo dos anos? Qual o espectro histórico das mudanças? Legal. Então, a NR23, há alguns anos atrás, se a gente for fazer uma linha histórica aqui, desde quando as NRs foram sancionadas, lá em 78, né, até 2011, a NR23 que a gente tinha era outra. Não era nem de longe essa norma que a gente tem hoje, né? Ela tinha 13, 14 páginas. Em 2011, reduziram ela a uma página. E com essa nova alteração, ela permanece do mesmo tamanho. Mas por que uma norma que tinha mais de 10 páginas é reduzida a uma página? Como é que isso acontece? Ocorre que quando a NR23 foi lançada lá em 78, não se tinha a dimensão que se tem hoje, né, da importância das normas estaduais ou municipais do Corpo de Bombeiros. Então, o protagonismo todo em se tratando de legislação de prevenção e combate a incêndio era da NR23. Só que com o passar dos anos, as legislações estaduais dos bombeiros foram sendo criadas, aprimoradas e avolumadas em cada estado. E essa legislação estadual dos bombeiros acabava se chocando contra a NR23. Por isso, percebendo essa dificuldade de ter uma norma sobrepondo outra, normas que falavam inclusive do mesmo assunto, é que em 2011 a NR23 foi cortada praticamente. Sobrou apenas uma página, que é o que a gente tem hoje ainda. Nestor, mas era ruim ter duas normas? Era ruim porque uma norma falava da mesma coisa que a outra norma fala. E com o agravante de que, quando a gente fala de normas dos bombeiros, a norma que prevalece hoje é a norma estadual, cada estado tem a sua. E elas, por vezes, são diferentes entre um estado e outro. E aí você tinha a NR23 que falava uma coisa e a norma estadual que dizia uma coisa diferente. Não é à toa que quando a gente vai lá na feira de São Paulo, esse ano vai ter de novo, de 18 a 20 de outubro, a FISP, é muito interessante a gente ver as coisas relacionadas aos bombeiros de várias partes do Brasil diferente e de cor diferente. Então tem lugar que a sinalização é branco, a maior parte é branco e vermelho. Em outros lugares, a legislação é mais vermelho e branco. O branco é o secundário. Tem lugares
que a legislação, as placas de saída de emergência são de uma cor, são verde. Tem outros lugares, em outros estados, que a legislação é vermelho e branco. Então, olha só, é impossível você ter uma norma nacional para fazer frente a esses desafios todos. E foi por isso que a NR 23, em 2011, foi cortada, restando o que tem hoje, por causa dessa questão do choque de legislação. Então, essa atual versão da NR 23, que acabou de ser sancionada, ela veio tentando corrigir já a norma de 2011, porque a norma de 2011 ela não era clara quando ela falava da legislação estadual e das NBRs, no questão de prevenção e combate a incêndio. Quando a gente lia o texto anterior da NR 23, de 2011 até agora, a gente ficava se pensando, cara, mas qual é a norma de equivalência? Será que é a norma estadual dos bombeiros ou será que é a NBR? A gente pode dizer que essa alteração agora da NR23, eu senti a mão forte dela em dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela veio no sentido de trazer ali, de colocar a bola no chão, né, para qual segmento essa NR23 ela vai servir, né? Essa norma serve o segmento tal. Então, ela veio para colocar isso. E outra questão também que ela veio trazer à luz é justamente na questão da hierarquia. Como eu disse antes, ficava muito subliminar a questão de hierarquia da norma. Será que eu devo seguir NBR primeiro e legislação dos bombeiros em segundo? Ou será que eu devo seguir a legislação dos bombeiros primeiro e depois a NBR? Então, eu acredito, e essa é a minha opinião, o Márcio, se ele quiser discordar, ele fica à vontade, que agora ficou mais claro. Agora a norma deixou mais claro. Ela falou, ó, meu filho, você vai seguir a norma estadual dos bombeiros e na ausência da norma estadual, ou quando essa norma estadual precisar de um complemento, daí você usa as NBRs, que, claro, também são boas, também são importantes, só que a NBR existe um ponto negativo da NBR, né, gente? Ela é paga. Ela não está... Então, isso a gente vê nos grupos de segurança o pessoal olhando a NBR, adoidado. Eu sempre vou lá e tento chamar atenção assim, com a educação, porque isso é errado. NBR é norma que tem direito autoral. Só pode usar a NBR quem paga por ela. Então, prevencionista, até você que está assistindo aqui, se você não sabia disso, fique sabendo agora. Ah, me dá a NBR e tal. Você está cometendo uma ilegalidade. NBR é norma de direito autoral. Só quem compra pode usar. Ah, Nestor, mas eu preciso dela para usar na minha empresa. Pede para o seu empregador comprar, então. É a sua ferramenta de trabalho. E aí, todo mundo que estiver naquela empresa vai poder utilizar, porque nome, com CPF, ela vem com os dados da pessoa. Não é norma para ser compartilhada. Então, simplificando, a norma, no meu ponto de vista, o que ela pegou mais firme agora foi nisso, né? De botar a bola no chão e falar, o campo de aplicação dessa norma é este, e de finalmente tentar pontuar que a legislação estadual do Corpo de Bombeiros prevalece sobre as NBRs. Então, a gente só vai usar a NBR para prevenção e combate a incêndio em complemento à legislação estadual ou quando a legislação estadual não existir. Legal, Nestor. Muito ótimo. Os meus primeiros conhecimentos que eu aprendi, né? Eu falei que eu vim de família, né? Então, desde meus 9 anos, eu já passeava por uma empresa de recarga de extintor. E aos meus 15 anos, né, eu comecei a estudar em NR23. Então, ainda tem decoração de estado, de informação do que vai prevalecer, né? E hoje a gente tem, o texto é liso, dando a direção, o empregador é responsável, mas deve seguir a legislação vigente da sua região, né?
E aí, tocando nesse assunto, nós Olá. temos aí As pessoas. um mapa da área de incêndios, né? Esse treinamento avançado de segurança contra incêndio é um livro que a gente está lançando também, e ele mostra 15 segredos da área de incêndios. 15 segredos que, só por você saber, você consegue mapear e se proteger melhor. E a gente fala no mínimo 100% melhor, tá? Então, a área de incêndios, ela tem uma omissão, uma falta de desenvolvimento totalmente diferente de qualquer outra área de engenharia. Ela poderia ser comparada a uma área de engenharia, né, das engenharias, é uma engenharia, já chegou a ser engenharia, e também na área de segurança é uma das filhas, né, das pernas da segurança. Mas a área de incêndios, ela tem características únicas, que só ela tem um processo de análise e vistoria, que tem um corresponsável, vai um bombeiro que ele vai ser analista do processo, tem que ter um projeto. Né? Nas outras áreas, você não tem que ter um engenheiro que vai dar o aval, que vai aprovar o seu projeto. Começou desde os anos 70. Então, na aula passada, a gente falou sobre... Saiu esse processo diferente que só acontece na área de incêndios. Que também ele limita, né? Ele parece que é um processo que ajuda, mas, de certa forma, atrasa a segurança contra incêndio. Igual você falou, cada estado tem uma norma. Né? É um dos segredos que a gente fala, a vasta normatização no Brasil. Então, daqui, né, a gente já vê esse problema da NR23, porque nesse item a NR23 foge. Já sai né, falando assim, ó, o dono da edificação tem que ser responsável pela segurança contra incêndio conforme a norma vigente. E na vasta normatização nós temos 27 estados e são 25 proteções. Aí vamos começar então a complicar um pouco mais. 25 proteções: extintor, sinalização, iluminação, hidrantes, sprinkler, escada pressurizada, controle de fumaça, compartimentação vertical, horizontal, isolamento de risco, sistema de supressão, entendeu? Então, nós temos 27 estados ainda, para multiplicar isso, dá 680, se eu não me engano, normas. Aqui nos Estados Unidos, né, a gente chama que é uma profissão chamada Code Consulting, que é o cara que ele consulta o código. E não tem como gravar. É como se fosse um advogado. Entendeu? A profissão, o mais alto. Então, ele é o consultor do código. Ele não é o cara que desenha, ele não chega a ser o cara que desenha. Ele é o cara que o projetista chega para ele, né, o arquiteto, e ele confere, ó, eu posso fazer essa escada dessa maneira, eu posso fazer a edificação até essa altura. Então, ele é um consultor do processo, né, o Code Consulting. E nesse processo, cara, a gente ainda está aqui no nível básico. Esse nível básico, a gente falaria que seriam 3 níveis da área de incêndios. Né? O nível básico seria tudo que é para provar no Corpo de Bombeiros. Nível intermediário já seria aquilo que vai além do bombeiro. O dono da edificação ele já percebeu que ele não tem um risco ali que ele não pode deixar acontecer, né? O incêndio. O que ele vai fazer? Cara, eu vou seguir uma norma internacional, aí ele já sabe. Né? Então, ele vai para o nível intermediário. Essa é a titulação que tem período na comunidade científica e dos engenheiros de combate a incêndios. E aí seria sistemas de supressão ou sistemas com certificação UL-FM. Então, não sei se... Aí já entra nos termos que os técnicos de segurança, os responsáveis de segurança, normalmente falam na área de incêndios. Que a gente vai ter, né? Por exemplo, vou ter que contratar um serviço de espuma, vou ter que contratar um serviço de gás especial para uma sala do meu servidor. E aí entra sistemas que são
que tem qualidade, que são esses dois nomes que são famosos. O L, que é Underwrite Laboratory, que é um laboratório aqui dos Estados Unidos, que eles fazem testes de cenário de fogo, e a FM, que é a Factor Mutual. Já ouviu falar esses dois nomes? Já ouviu? Uma pergunta para ti. Já ouviu? Não, Esses eu dois não. nomes já é uma qualidade que divide a área do intermediário. Entendeu? Então, normalmente, os sistemas de supressão ou de detecção ou até de sprinkler, eles, quando tem uma qualidade de teste de fogo, né, não é só qualidade em metro. Né? Na realidade, em metro só tem acompanhado dois processos no Brasil na área de incêndios, que é extintor e lâmpada de emergência. E com isso, né, nós temos mercados internacionais que eles validam não só padrões de qualidade, mas um cenário de incêndio. Né? Você tem um material que ele precisa performar, entendeu? Então, ele, por exemplo, o extintor, ele está validado com uma capacidade extintora. Essa palavrinha aí é uma palavra-chave, porque não é quanto tem dentro dele. Então, eu tenho uma capacidade nominal, 6 quilos, 8 quilos, e às vezes um fabricante, mesmo por ser 8 quilos, apaga menos do que o que tem 6 quilos. E isso é a capacidade extintora. E é aqui que a gente começa a primeira coisinha ali que tem, né, na nossa proteção de incêndio, que é a capacidade extintora, é onde eu vou dimensionar os meus equipamentos, né, para poder fazer. Mas a gente está falando do básico, do intermediário, e o que seria esse avançado? Esse avançado é chamado PBD, que a gente, né, a Patrícia começou falando. PBD é Projeto Baseado em Desempenho. E esse PBD é uma palavra técnica que não é só usado para o incêndio, é usado para a estrutura, para eletricidade, para outras coisas também. Né? Para energia, por exemplo, eu vou fazer um projeto, eu quero colocar uma inteligência nele, que ele vai alcançar uma performance, né? Um objetivo. E essa palavra objetivo é a chave do negócio. Tá? Como que eu consigo fazer um projeto ou fazer uma abordagem de proteção que vai no nível avançado? É quando eu consigo alcançar o objetivo quantificável ou qualificável da norma. Entendeu? Ou do incêndio. Certo? Então, tem duas maneiras, então. Uma é ou da norma, por exemplo, a saída de emergência. A gente falou da NR23. A NR23 criou a situação que criou uma segunda porta, e essa segunda porta era considerada a saída de emergência, não a primeira. Né? Então, hoje, a 977 ainda é a norma do ano 2000, tá? NBR. Né? Mas é a cópia de todas as ITs. Aí, no livro também, uma coisa interessante do livro, que a única norma mais avançada que está com uma inteligência nesse projeto baseado em desempenho é a do Pará. E a do Pará, a gente tem um prefácio que é o Coronel Oliveira, ele fez o prefácio do livro, né, o estado hoje mais avançado, onde a gente tem ajudado também nesse desenvolvimento, nessa conceituação da inteligência na área de incêndios. Então, até é interessante eu mencionar. Mas na saída de emergência, qual é o objetivo? A primeira coisa, não é uma segunda porta. Toda porta é considerada saída de emergência. Ela só tem que ter um tamanho mínimo. E esse tamanho mínimo, né, seria, no mínimo, o espaço que passa uma pessoa, que é chamado o ombro da pessoa, é uma unidade de passagem. Seria 55 centímetros. E esses 55 centímetros, então, já vai vezes 2, dá 1,10, dá o meu corredor. O tamanho do meu corredor, então, na norma, né? Normalmente, aí depende do estado. 1,10 ou 1,20. Entendeu? Então, na saída de emergência, nós temos 3 coisas que é dimensionado para que a evacuação aconteça. É portas, escadas e corredores. Essas 3 coisinhas precisam ser de um tamanho mínimo para permitir que a população saia.
e toda porta, corredor e escada é uma saída de emergência. Entendeu? Então, naquele texto da NR23, ela ainda falava, ó, uma segunda porta que é considerada. Então, a pessoa, todo mundo ia para lá, era sinalizada aquela e ninguém usava a primeira. Entendeu? E aí, a norma, ela tem o objetivo de que toda evacuação, toda porta seja usada para evacuação. Mas ainda dentro da norma, esses objetivos são bem escondidos. Sabia? Ó, o objetivo quantificável. Esse objetivo, dentro da norma de saída de emergência, ainda não está escrito assim, ó. Em quanto tempo, então, a população tem que sair? Você só consegue descobrir isso depois de você ter feito ali, no mínimo, uns 10 projetos. Entendeu? Então, fazendo a conta invertida, você descobre que o objetivo da norma de saída de emergência é que a evacuação aconteça em 1 minuto por pavimento. Entendeu? E todos os estados seguem isso, né? Tem um item a mais ou um item a menos em cada estado, mas todos os estados, apesar do Pará estar com uma abordagem nova, internacional, que já entra até comportamento humano, mas todos os estados é 1 minuto por pavimento. Se eu tenho 3, seria 3 minutos. 3 pavimentos, 3 minutos. Entendeu? E aí também é dentro da minha população, né? Então, minha população, por exemplo, vai me dar a norma, ela vai me dar uma maneira de eu fazer isso. Essa uma maneira é fazer com que eu dimensione portas, escadas e corredores. Por exemplo, eu tenho uma população de 100 pessoas. Para cada tipo de edificação, por exemplo, escritório é um tipo, hospital é outro. Então, para escritório, a minha capacidade da minha unidade de passagem seria 100 pessoas em 1 minuto. E isso, a minha porta, ela tem que passar 100 pessoas em 1 minuto. Entendeu? Então, todo o meu cálculo do tamanho da porta eu vou fazer para que essa população que eu tenho dentro do prédio saia em 1 minuto. Entendeu? E todas as normas, todas as proteções, essas 25 proteções no básico, têm esse objetivo que precisa ser encontrado. Porque dele que vai me dar toda a minha inteligência do que eu tenho que proteger e do objetivo que eu tenho que alcançar. Entendeu? Então, nesse malabarismo de informação, cara, que a gente tem na área de incêndios, acaba-se não chegando ao objetivo, nem se entendendo. A gente chega num processo muitas vezes vendido, que é o quê? Eu tenho que atender o bombeiro, eu tenho que fazer o projeto e eu tenho que instalar. Certo? Então, é um processo dos anos 70 que eu falei. No America Burning, foi um processo que foi criado aqui nos Estados Unidos, que eles registraram 2 anos de registro de evento de incêndios. E nesses 2 anos, eles identificaram as coisas que deveriam fazer. Certo? Uma das coisas era o quê? Os bombeiros, eles saíam em ataque ao fogo muito desesperados. Eram considerados heróis. Então, o objetivo deles era entrar de qualquer forma no incêndio e tentar salvar as pessoas. E até hoje tem muito isso, essa cultura no mundo, entendeu? Mas um processo de 2 anos de registro de eventos de incêndio deu diagnósticos e permitiu observar o que faz sentido e o que não faz nenhum sentido. E outra coisa que eles viram que a coisa mais efetiva que eles deveriam fazer era prevenir. A prevenção era o fator número 1 que indicava diminuição no número de incêndios. E a maneira que eles criaram para prevenir foi o quê? Um processo que um bombeiro faz uma análise de acordo com as normas, ok, está aprovado, e a vistoria aconteça. Entendeu? Esse processo, cara, até hoje no mundo países faz. Entendeu? Qual seria o outro processo? Envolver a ciência. Porque aqui a gente até hoje faz tudo dentro das normas. Eu tenho que fazer a norma. Certo? Então, nesse malabarismo de norma, a gente não chega nem a entender muitas vezes o que eu tenho que fazer. E no final das contas, eu vou até um documento do bombeiro. O bombeiro falou que eu estou protegido. Foi lá uma vez no ano,
me deu AVCB, é tão difícil que eu não quero entender, eu mando de novo o bombeiro para vir. E é assim, cara, no Brasil todo, né, a primeira dificuldade é a informação. Então, quando a gente vai para o outro, que é o quê? Essa abordagem, eu não preciso saber nada de incêndio, cara. Não preciso saber nada de incêndio. E é assim no mundo, entendeu? Hoje, ó, eu trabalho de sprinklers aqui nos Estados Unidos. O cara é o meu chefe, é um dos... Tem 30 anos de FM Global. Ele não sabe o que é a variável de incêndio. Ele sabe 30, mas ele não sabe o que é a variável de incêndio. O que é essa variável de incêndio? Em quanto tempo vai criar uma condição tenaz? Em quanto tempo vai me dar a condição de sobrevivência? Então, no incêndio, isso que é importante. Não é, eu tenho que ter aqui o sprinkler 3 da minha extremidade, 6 daqui. Se eu o projeto é reprovado. Muito em linhas de... Enquanto, às vezes, um detalhe que é relevante deixa escapar e ninguém participa do processo. Entendeu? Então, na ciência, quando você traz a ciência do fogo, você vê o que realmente faz sentido, você consegue até... Cara, se acontecer um incêndio aqui, vai acontecer em 1 minuto. Então, vai ser um incêndio desse tamanho, você vai perder isso, aquilo e isso aqui. O seu prédio vai desabar em minutos. Então, com isso aqui, você está entendendo a variável de incêndio, você vai alcançar um objetivo de proteção, entendeu? Então, acaba, cara, que a falta de informação é um sistema frágil, que fragiliza a segurança contra incêndio, entendeu? Outra... A parte do PBD, Pode falar. que é um projeto... Estão aqui na sala, eu digo assim, conosco, os meus seguidores, os seus seguidores, os seguidores do Nestor, sinto-se à vontade agora para fazer as perguntas, que esse é o momento de esclarecimento. Vamos aproveitar essas grandes esferas aqui da área da segurança, o Nestor e o Márcio Ferreira. E tem uma perguntinha aqui, que acredito que ela muito. Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta para o Márcio aqui, que ele ficou falando aí. À vontade. E eu aqui meio prolixo, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou sobre as portas, né? Que tem uma porta que dá para passar 2 pessoas, beleza, e que tem que sair em 1 minuto. Eu fiquei curioso com esse 1 minuto aí, então eu quero fazer uma pergunta bem prática. Acho que o pessoal vai gostar também. Vamos pensar que a gente tem um escritório bem grande ali, tipo aqueles lá da Faria, lá de São Paulo, um escritório com 300 pessoas. E aí só tenha uma porta daquela que passa 2 ombros. Beleza, e que ela não dá essa vazão que você falou aí, para sair de lá em 1 minuto. O que seria a correção? Seria a porta ou seria outras portas? Tem uma resposta padrão para isso? Ou o projeto é que vai definir? Como seria isso? Tem sim. Ó, a norma, primeira coisa, a gente está comparando PBD com a norma. E o PBD, ele vai além da norma. É uma maneira, assim como na eletricidade, na estrutura, é uma maneira de fazer diferente da norma. O PBD significa isso, projeto baseado em desempenho. Entendeu? Mas a primeira coisa é entender qual é o objetivo da norma. Então a gente já descobriu na saída de emergência que é 1 minuto. E a norma só me dá uma maneira. Esse é o problema da norma, entendeu? Então, quando as pessoas estão criando a norma, ela só dá uma maneira de você alcançar aquele objetivo. E no caso da sua pergunta, eu teria que aumentar o número de portas. Entendeu? Mas é evidente que eu poderia instalar um sistema de detecção. Entendeu? Aí o que a gente está fazendo? É uma abordagem prescritiva. Essa abordagem de normas é chamada uma abordagem prescritiva.
e a outra é por desempenho, entendeu? Então, na maneira prescritiva, eu tenho que seguir a norma, certo? Então, e a norma só me dá uma maneira. Então, se eu não consigo, como que acontece hoje no bombeiro, né? Então, eu tenho que abrir uma comissão ou uma câmara técnica. E aí eu vou também, o processo do bombeiro não é 100% definido. Então, tem que aumentar o número de portas. Legal. Mas fica à vontade para perguntar. A Patrícia acho que está com problema na internet. Ela perguntou assim, quais as vantagens e desvantagens, né? Vantagens. Ó, outra coisa que a área de incêndios é totalmente diferente das outras. Os primeiros códigos da humanidade, um dos primeiros foi 1800 antes de Cristo. Então, dizia o quê? Se você construir um prédio, se ele cair, a culpa é sua, você vai ser punido. E acaba que quando hoje na área de incêndios ninguém é punido, sabia? Primeiro que tem o engenheiro, ou responsável, ele tem depois o corresponsável, que é o analista. Entendeu? E tem a norma. Então, quando acontece incêndio, a primeira coisa que o pessoal fala, atendeu a norma? Então, lava-se as mãos. Né? E isso, cara, é prejudicial porque não tem um incentivo ao desenvolvimento. Por exemplo, o cara que faz um projeto de estrutura, ele vai fazer o projeto que ele vai estudar mais, ele vai se aperfeiçoar, ele vai se aprimorar e é autossustentável isso. No mercado vai ganhar os melhores. Entendeu? Na área de incêndios é atípico, porque aí não, o cara ganha. Vamos pensar lá no incêndio da Boate Kiss. Vamos pensar então que o pessoal da Boate Kiss tivesse cumprido todos os padrões técnicos, né, da norma estadual dos bombeiros, de NBR, e mesmo assim as pessoas tivessem morrido. Então, mesmo nesse caso, eles falam, você cumpriu a norma, meu filho, não tem que indenizar ninguém, não. Seria alguma coisa mais ou menos assim? Exatamente. Exatamente, porque a área de incêndios, ela é uma área típica. Ela está tanto dentro de uma segurança, mas ela também é considerada uma tragédia. Entendeu? Então, da mesma forma, atendeu a norma. Né? Porque a questão de norma, ela entra como responsabilidade civil. Entendeu? E aí, quando você atende, ou você precisaria criar objetivos de proteção, esse que é o certo, entendeu? E no mundo é assim, cara. Infelizmente, no mundo é assim. É uma ciência considerada nova, entendeu? Por quê? Porque essa ciência normalmente foi feita assim. Norma, você faz a norma atender, ok. A outra maneira é entender o comportamento do fogo. E apesar do fogo ser uma das primeiras ferramentas da humanidade, né, desde a época da caverna, foi nos 30 últimos anos que saiu as primeiras equações diferenciais para estabelecer o comportamento do fogo. Porque é caro. Então você tem que queimar para entender e fazer pesquisa, entendeu? Então, foi nos últimos 30 anos que tem-se esse estudo de comportamento do fogo, a dinâmica de incêndios. Entendeu? Então, eu moro aqui nos Estados Unidos porque eu vim fazer mestrado, estudar aqui. Entendeu? Aqui onde eu moro é Massachusetts, aí tem tem poucas universidades ainda no mundo, entendeu? Tem 2 universidades que fazem isso nos Estados Unidos. Tem a NFPA aqui também, mas é uma ciência nova, entendeu? Então,
Ó, hoje, os países que têm feito nessa nova abordagem são pouquíssimos. Os países ali da Austrália, Nova Zelândia, as ilhas ali dessa região. Depois da Torre Grenfell, do incêndio que aconteceu na Torre Grenfell, que é da Inglaterra, a Inglaterra adotou, né, o modelo da Austrália. Porque o modelo no mundo é esse, de faz análise e a vistoria acontece depois, entendeu? Então é um processo que não garante que você está bem protegido, cara. Entendeu? E aí entra outra característica da área. Não sei se vocês, né? Aí a gente está falando com o público de segurança, coordenador de segurança. Normalmente acontece. O pessoal da segurança não se envolve tanto na engenharia de incêndio, sabia? Eu falo até de grandes empresas. A gente atendendo grandes empresas, Anglo Gold, Vale. Então, ali que aí quando a gente vai participar de uma reunião, a gente pede que os responsáveis da segurança participem. Por exemplo, teve uma perícia, me chamaram para fazer uma perícia. É o primeiro cara que eu peço para estar na reunião é o coordenador de segurança, técnico de segurança. E aí os engenheiros da planta, não, cara, isso não tem nada a ver. Então é uma coisa que normalmente acontece, eles separam o pessoal da segurança do processo da segurança contra incêndio. Porque é questão de norma, eles falam que não, é engenharia, não é segurança. Entendeu? Agora, deixa eu segurança do trabalho com o avião no chão. Quando o avião aquela galera toda. Eu perguntei para ele, mas por que isso acontece? Ele falou, que o profissional de segurança não busca saber o que acontece lá em cima. Então, eles se contentam em ter uma formação apenas para cuidar da segurança naquela galera, ergonomia, uso do EPI, é isso. Mas lá em cima, o aspecto de interação com os sistemas do voo, para não deixar, né? Mas o profissional de segurança não busca saber. E você falando isso, é uma coisa que nós, profissionais de segurança, precisamos melhorar, né? Se envolver. Eu vou trabalhar na área da aviação, cara, então eu tenho que entender o que acontece na segurança da área da aviação, com o avião embaixo e com o avião em cima. Eu vou trabalhar numa empresa que tem um risco de incêndio alto, velho, por favor, eu tenho que entender da parte de segurança, lógico, do uso do EPI, treinamento e tudo, mas eu preciso entender também, né, de como evitar incêndio nessa empresa que tem risco de incêndio alto, né? Isso que você está falando é terrível, né? E é uma barreira para nós, profissionais de segurança, para a gente alcançar lugares maiores até dentro da organização. Como é que o profissional de segurança vai ser promovido para ser um líder de área se ele só fica centrado ali na entrega de EPI e fazendo um ou outro treinamento? Não vai nunca, né? Então, achei importante complementar aí isso que você estava falando. Mas pode seguir aí, Márcio. Mas isso é uma herança na área de incêndios, devido à questão da normatização e do contexto da normatização da área de incêndios, entendeu? Então, acaba que tem essa desvantagem aí. Mas é isso, cara. Tinha outra coisa aqui que eu estava... Márcio e Nestor, vocês estão me ouvindo bem? Tua internet está ruim.
Entendeu? Agora estamos ouvindo. Ouvindo, né? Importante é a contribuição de vocês, o conhecimento que as pessoas que estão aqui estão agregando, nós estamos agregando e a live vai ficar salva. Isso é muito importante. O que acontece do técnico de segurança ficar exclusivamente responsável pela segurança contra incêndio, que acontece em algumas empresas. Então, na verdade, isso é... Sim, sim. Então, isso é ruim, tá? O profissional de segurança, como a gente falou lá no início, né? Por ele ficar apenas fazendo coisas básicas na empresa, né? Dando uma de babado trabalhador, entre muitas aspas, em muitos casos o empregador olha para ele e fala: esse cara não tem nada para fazer, não. O passo, ele está aí vigiando os outros trabalhar para ele. E aí pega o segurança trabalho e coloca ele para cuidar da segurança patrimonial também. Tem muitos colegas nossos da segurança trabalho que acabam cuidando do RH, né? E outra disso é colocar o profissional de segurança para cuidar das questões de incêndio exclusivamente. Como a gente estava falando antes, ele deve se envolver, mas ele não deve tomar isso para si exclusivamente. É para isso que tem brigadista, é para isso que tem outros profissionais, é para isso que tem um engenheiro que vai fazer o cálculo, né, de saber onde vai colocar os hidrantes, onde vai colocar os extintores. Então o profissional precisa se envolver, mas ele não deve buscar carregar toda a segurança do trabalho nas costas sozinho. Acontece também em muitas empresas, né, do profissional ir ajudar a CIPA, e quando vê ele está preenchendo ata, está tocando reunião, e está fazendo tudo da CIPA. Era para a CIPA fazer a CIPAT, quem faz a CIPAT é o técnico. Então isso é muito ruim, porque as pautas importantes acabam ficando. Né? Quem vai ajudar a empresa a elevar sua cultura de segurança para um nível maior? Se o profissional de segurança está ajudando a RH ou fazendo outra coisa? Quem vai ajudar a empresa a engajar a liderança, a engajar os trabalhadores? Então, essas outras pautas importantes vão ficando de lado, né? De modo que o profissional de segurança deve dosar o seu tempo, né? A gente tem visto aí muitos colegas falando em estratégia 70-30, estratégia 60-40, que é você ficar 70% do tempo em campo e 30% no escritório. Então, essa dosagem do tempo é fundamental para o profissional de segurança entregar mais resultado e não ser apenas um mero apagador de incêndio, né? Já que a gente está falando de uma live aqui de incêndio, não ser um apagador de incêndio, que está lá só correndo lá, entregando EPI, dando bronca, apagando incêndio. Cadê o formulário? Cadê aqui o formulário? Não é isso, né? O profissional de segurança deve ser um gestor. E para isso ele precisa conhecer todas as áreas, se envolver com todas as áreas, mas se envolver estrategicamente, né? Não pendendo para outras áreas além das próprias segurança do trabalho. Afinal, a própria NR4, aqui eu já estou encerrando, a própria NR4 ela diz o seguinte, que o profissional de segurança deve dedicar o seu tempo de trabalho às atividades de segurança. Se segurança contra incêndio é parte da segurança, ele deve se envolver também. Só que ele não pode deixar as outras pautas de lado. Sim, não, eu vou aqui, eu peço licença a vocês. Deixa eu falar rapidinho. Aqui. Fica à vontade, Márcio. Então, a gente tem feito esse trabalho em nível avançado, com essas abordagens, entendeu? Então, primeira coisa, a gente tem que entender, né? Entender o que faz sentido e o que não faz, esses pontos cegos que acontecem na área de incêndio, né? E aí, outra coisa que a gente tem é porque o processo vai até a instalação. E aí, um ano depois, chamar alguém para ver de novo. A gente tem chamado isso de PIM-PTS, que é projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e o treinamento simulado. Então, é os 5 dedinhos da mão. PIM-PTS. Entendeu? E dentro disso, cara, o primeiro processo, que é o projeto, ele precisa envolver o pessoal da segurança. A gente não fala só o pessoal da segurança, mas a gente chama os stakeholders, que é todos os envolvidos do processo. E aqui, ó, por exemplo, se você entende os cálculos do projeto, você vai conseguir até opinar. Cara, às vezes é melhor eu criar uma outra porta aqui do que eu fazer esse labirinto aqui de placas que eu estou tentando fazer.
que o engenheiro que vai fazer, nem às vezes nem foi no local. Ele só pegou ali, quer aprovar o projeto e passou. Né? Enquanto, se você entende esses cálculos do projeto, por que que tem ali um objetivo, aí ele pega o projeto que foi aprovado no bombeiro, o dono quer o quê? Cara, eu quero só que faça só para o bombeiro ir lá. E a vistoria é mais fácil de aprovar do que o projeto, sabia? No processo de vistoria, por exemplo, oficial. Então, é um cara que ele passou no mínimo 4 anos no curso de formação do bombeiro. É chamado oficial. A vistoria é feita por um praça. Então, é um sargento ou é um tenente. Então, ele tem muito menos conhecimento do que esse. E o processo é feito justamente para isso, porque o cara analisou, né, o projeto está daquele jeito. Então, aprovou, o vistoriante tem que ir lá só para ver se o cara fez de acordo com o projeto. Então, nesse processo, aí o engenheiro fez o projeto, o cara que instala, ele instala um monte de coisa totalmente diferente, cara. E passa, porque quem faz a aprovação desse processo é um praça, entendeu? Até rimou. Mas aí depois, aí a gente não chega nesse processo, que é o que? A manutenção. A manutenção entendendo os objetivos de proteção. Por exemplo, o extintor que foi colocado foi um 80 BC. Esse 80 BC é para pagar aquela quantidade. Aí o cara vai fazer a manutenção, ele mete um outro pó, ele faz outra, muda todo o projeto do extintor, entendeu? Já começa por aí. Então, naquela área de risco era para ter um 2A20 BC. Ninguém nem sabe o que é isso. Então, na hora que tiver uma emergência, não vai conseguir apagar nenhum princípio de incêndio. Entendeu? Então, só assim que na manutenção você tem que estar linkado com o projeto. Entendeu? Que foi dimensionado com aqueles cálculos para um objetivo. Aí sim vem um plano de emergência, né, e o treinamento simulado. Então, cara, sem isso aqui não tem como ser a proteção contra incêndio. Entendeu? Não estamos te ouvindo, Patrícia. Alô? A Patrícia tá falhando lá. Então, eu vou te fazer uma pergunta, então, Márcio. Fala. Vamos pensar aí num profissional de segurança que trata uma condição bem difícil. Ele trabalha numa área de canavial, né? Esse tempo seco em algumas regiões, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, velho, tem época aqui que ele frita, é muito calor. Agora vamos pensar em uma área de canavial, né, tempo seco, e um profissional de segurança é o responsável da fazenda e ele quer evitar que o canavial pegue fogo. O que será que dá para fazer para tentar evitar que um canavial pegue fogo? Tem alguma coisa ou é só rezar mesmo? O que você diria? Sim, cara. Tu fez uma ótima pergunta, porque o objetivo é esse, envolver a segurança normal. Entendeu? E normalmente a gente não chega nesse nível básico de bom senso ou de coerência. Entendeu? Às vezes a gente mete ali a norma diz que é assim, então o cara vai, aprovou no bombeiro, aí vem o pai, né, o bombeiro, que é o juiz, então, ok. E aí tem corrupção, tem um monte de coisa, cara. Isso acontece na área de incêndios. Mas aqui, se eu envolvo a primeira coisa também dessa pergunta é que a, a segurança contra incêndio, ela só vai até a área coberta, sabia? Então, ninguém vai te cobrar uma segurança de área descoberta, entendeu? Então, todo o código que entrou dentro de um contexto, entendeu? Mas é área
de um prédio, e esse prédio, quanto mais alto ele for, mais medidas de proteção, ou quanto maior ele for, né? Quanto mais alto, tem mais rigor do que o tamanho, entendeu? Então, já sai, só esse caso aí já sai da proteção contra incêndio normal. Então, ninguém vai te cobrar nada, entendeu? Mas o que você tem? Primeiro, fazer uma análise de risco, né? Então, coisa básica da segurança, entendeu? Esse é o nível avançado. Então, a primeira coisa, quando você tem um requisito de análise de risco na segurança contra incêndio, cara, são os piores riscos do Brasil. Entendeu? Não, é um prédio que já explodiu, é um tanque que já explodiu várias vezes. Aí sim eles pedem uma análise de risco. Entendeu? Mas uma análise de risco básica, que é o que? Qual o risco? Aí a gente vai por probabilística ou por determinística. Tem duas maneiras de eu fazer uma análise de risco. Probabilística é quantas vezes já aconteceu, então eu pego ali um estudo de 1 ano, 10 anos, e aí eu faço a porcentagem, né, e seleciono alguns casos da minha probabilidade. Na determinística, não, eu pego o meu pior caso. Entendeu? Meu pior caso é o quê? É um outro incêndio florestal acontecer e a brasa voar e cair na minha... Então, eu estou lidando ali com uma viagem de 1 quilômetro de uma fagulha que pode chegar na minha área. Então, né, na minha prevenção, eu tenho que estar o quê? Direto molhando, né? Ou na minha mitigação, aconteceu o incêndio. Então, você vai trazer um sistema de supressão, entendeu? Então, algo que seja eficiente. Hoje, a gente trabalha com F500. Já ouviu falar? Não. O F500, a gente tem vários vídeos na internet. É o único hoje material que apaga incêndio em baterias de íon lítio. A gente fez até uma live anterior sobre turbinas eólicas e a gente mostrou que em baterias recarregáveis você não apaga incêndio com nenhum extintor, entendeu? Só com esse tipo. E é validado, aprovado com teste de performance de laboratórios internacionais. Então, tem vídeo na internet que você mistura ele com gasolina e você apaga incêndio numa pilha de pneu pegando fogo. Então, quando você vê manifestação, o bombeiro passa ali uns 10 minutos tentando apagar pilha de pneus. Então, no vídeo mostra assim, o cara com balde, com gasolina e o F500, ele só joga assim e apaga. Entendeu? Então, 20 vezes mais eficiente. E ele inertiza também. Então, se você tem um derramamento de acetona, de líquido inflamável, você só joga ele por cima e aí você não consegue acender o combustível, entendeu? Então, é uma boa medida de proteção. Né? Bacana. Ô, Márcio. Bacana. É complicada a vida desse profissional, então. Pergunta, Márcio? Não. Certo. Deixa eu concluir aqui. Em relação à live toda, a ação ficou um pouco ruim. Ou seja, eu escutava vocês, mas vocês estavam me escutando? Picotado. Certo. Mas vai ficar no nosso. Vai ficar gravado inteira no nosso. Então, tem que falar depois para o pessoal assistir nos nossos canais, entendeu? Ao concluir, já estamos quase chegando ao final. Já são 20 horas e 58 minutos. Essa live, eu gostaria que nós, da segurança do trabalho, nós técnicos de segurança, a gente sabe que tem muita NR23. Então, há uma pergunta para o Nestor e depois você pode fazer, digamos, algum complemento que você queira. Qual a importância da NR23 atualmente, Nestor? A NR23 atualmente, primeiro eu quero agradecer a colega Fabi Soares, acabou de seguir nós. Obrigado, Fabi. Valeu. A galera que quiser seguir nós aí também, fica à vontade. Obrigado, Fabi. Tamo junto. Então, a NR23 hoje, ela tem a importância de somar com outras normas, né? Porque se você vê hoje a questão de
de lidar com emergência, de proteger, né, em casos de emergência de grande porte, ela, antes que estava só na 23, agora ela ficou bem diluída, né? Como ficou bem claro aqui na fala do Márcio, na fala minha. Então, hoje você tem a NR23, que fala sobre isso, tem as NBRs, que falam sobre isso, tem a NR1, que fala sobre isso. Então, eu diria que a NR23, ela está lá mais para chamar atenção e para trazer itens básicos que serão aprofundados na norma estadual dos bombeiros, né? Então, ela se soma hoje, a NR23, ela se soma à norma dos bombeiros e a NR1 no esforço para prevenir situações de emergência e para proporcionar também uma ação rápida em caso de emergência. Então, basicamente, né, a NR23 hoje serve para isso. Ao contrário do que ela foi antes, que ela era diretriz única, hoje ela se soma a outras, né? Pense aí, prevencionista, como se fosse a Liga da Justiça do Bem, né? Que está formada ali para situações de emergência. Com NR23, norma dos bombeiros, NBR e NR1, a Liga da Justiça do Bem. Ó, tem uma coisa que ela tem um efeito legal. Você quer fazer algum complemento, Márcio? Ela é para o Ministério do Trabalho, entendeu? Então, ela dá a direção de um possível crime, entendeu? Se o cara não faz, mesmo que ela fale, ó, é responsabilidade do empregador fazer conforme a norma vigente. Então, só esse textinho, cara, ferra o cara todinho no Ministério do Trabalho também, entendeu? E aí pode ser crime. Então, o viés, né, esse labirinto de normas, tem um peso de consultoria do código que amarra um no outro e vai fazendo toda a pena legal disso, entendeu? Então, no caso, já estamos chegando ao final, 21 horas e 1 minuto, e eu gostaria muito de agradecer a todos os seguidores, os meus seguidores, aos seguidores do Márcio Ferreira, aos seguidores do gestor, meu muito obrigada pela sua paciência, pela sua compreensão, e essa live vai ficar salva. Não somente aqui no meu Instagram, como também vai ficar salva onde, Márcio? Por gentileza, compartilha aí. Não entendi. Ela perguntou. Redes. Salva só Márcio. No da Patrícia. Então, Márcio, se você quiser usar a live, você vai ter que entrar no perfil da Patrícia lá, baixar ela. É bom editar também essas partes que cortou e depois você pode subir. Fora o meu Instagram. Meu pessoal tá gravando também. No YouTube, depois a gente vai subir. Nas 3 plataformas. No YouTube, no Zoom e no Instagram. Eu estou assim tranquila, esse conteúdo, essa live já estava sendo salva. E show de bola, que ninguém perdeu. E as considerações finais, Márcio Ferreira, é com você, em seguida, Nestor W. Neto. A gente agradece, né, a importância, a ideia é trazer a importância da área de segurança contra incêndio, diminuir o número de incêndios e os danos, né, que para os técnicos de segurança não se isentarem dessa responsabilidade, você pode salvar vidas e patrimônios, né? E um detalhezinho, uma informação essa pode ajudar você. A gente está fazendo lives toda quinta-feira, né, 8 horas da noite, e aí seria uma honra tê-los aqui. Legal, e eu quero também agradecer a participação de todos, né, que participaram, agradecer a Fabi, que agora está acompanhando nosso trabalho também, e dizer que a galera que está acompanhando aqui, que não segue a gente, você encontra a gente no YouTube, né? Temos canal no YouTube, temos perfil aqui no Instagram, temos perfil no LinkedIn também. Então a gente está em tudo quanto é lugar na internet. Qualquer lugar onde você levantar uma pedra na internet, eu estou lá de baixo. É fácil demais me encontrar. Sempre digitando aí Nestor W. Neto, você me encontra facinho. Quero pedir para o Márcio aí depois também, que a galera dele editar, eu vou esperar ele fazer o trabalho difícil. Depois que ele editar, você me avisa que eu vou lá e vou baixar também e subir na minha rede.
Gente, muito Porque obrigado. amanhã tá online aí, cara. A gente passa. Bacana, eu vou chupinhar. Você põe a sua galera para editar, eu vou lá e vou chupinhar ela, você E vê no meu muito canal. obrigado, Nestor. Meu, tamo junto, cara. Tamo junto. Viu? Prazer te conhecer. Sobre torre eólica. Eu vou. É interessante. Fabi, fica ligado. Pega a carona, né, Nestor? Fabi, fica cola com a gente, tá bom? Aliás, não só a Fabi, como todos os seguidores que estão aqui e aos seguidores que vão assistir a live quando eu salvar, com certeza vai ficar em perfeito estado. Muito obrigada a todos. Excelente noite. 21 horas e 5 minutos, 15 de setembro de 2022. Até a próxima live. Será um sucesso. Obrigada, Nestor, Dado Neto, Márcio Ferreira. Até mais. Tchau. E tchau, tchau. Obrigada pela presença, participação, pelo tempo e a compreensão de todos.